Bom dia, minhas Zezinhas e meus Zezinhos. Vamos começar agora a nossa segunda aula de espectrofotometria de absorção molecular na região do UV visível. Podemos considerar como características importantes da espectrofotometria de absorção molecular na região do UV visível o fato de envolver a absorção de radiação eletromagnética na faixa de 160 a 780 nanômetros. Ter uma ampla aplicação na determinação quantitativa de uma grande variedade de espécies orgânicas e inorgânicas, além de ser bastante utilizada junto com técnicas de separação e de pré-tratamento de soluções, como HPLC e análise por injeção em fluxo. No entanto, devemos considerar também que a espectrofotometria de absorção molecular na região do UV visível é pobre na elucidação de estruturas. Podemos observar na figura A espectros na região do visível praticamente idênticos para esses três carotenoides. Já na figura B, observa-se que o espectro de absorção de um composto relativamente simples, como o óxido de mesitila, assemelha-se bastante ao do esteroide, composto muito mais complexo, mas que tem um grupo funcional em comum. E por que será que isso acontece? Para responder a essa pergunta, temos que pensar um pouco sobre a teoria envolvida na origem dos espectros de absorção e rever alguns conceitos. A maioria das ligações em compostos orgânicos é covalente, ou seja, há compartilhamento de elétrons entre os dois átomos envolvidos na ligação. De maneira simplificada, podemos considerar que orbital é uma região em torno do núcleo do átomo onde é mais provável encontrar os elétrons e que a ligação covalente é a sobreposição de orbitais de dois átomos, resultando no compartilhamento de elétrons. Além disso, as ligações covalentes podem ser do tipo sigma, em que a sobreposição dos orbitais é frontal, e do tipo pi, em que a sobreposição é lateral. Uma maior sobreposição dos orbitais produz uma maior estabilização da ligação, diminuindo, portanto, a sua energia. Por isso, a ligação sigma apresenta menor energia que a ligação π. A aproximação entre dois átomos permite apenas uma sobreposição frontal de seus orbitais, de tal modo que a ligação simples será sempre sigma. E nas ligações duplas e triplas haverá uma ligação sigma e as demais serão π, conforme ilustra essa figura. Para moléculas que contêm apenas ligações simples, as excitações são pouco eficientes e requerem elevada energia para ocorrer. Além disso, as radiações abaixo de 190 nanômetros também são absorvidas pelo oxigênio do ar, sendo necessário um equipamento especial para medidas nessa região. Os equipamentos comumente encontrados nos laboratórios abrangem radiações UV apenas a partir de 190 nanômetros e, portanto, não são capazes de detectar espécies que contenham apenas ligações simples. Já os elétrons não ligantes, ou seja, pares de elétrons isolados ligados a átomos como cloro, oxigênio e nitrogênio, precisam de menor energia, de 160 a 260 nanômetros se estiverem numa ligação simples, e de 250 a 600 nanômetros se estiverem numa ligação dupla. Elétrons em ligações duplas ou triplas podem ser excitados com relativa facilidade, sendo a energia necessária ainda menor no caso de conjugações. Nem todas as transições que à primeira vista parecem possíveis são observadas. Certas restrições, chamadas de regras de seleção, devem ser consideradas. No entanto, os tratamentos teóricos são muito aproximados e, em certos casos, transições proibidas são observadas, apesar de suas intensidades de absorção serem muito menores do que para transições permitidas pelas regras de seleção. As transições N-π estrela são proibidas, porém observadas. Para melhor entendimento do que estamos tratando, precisamos lembrar que nas transições eletrônicas existem regras de seleção relacionadas a mudanças de simetria e a mudanças na multiplicidade de spin. A regra de Laporte é uma regra de seleção que se aplica às moléculas com centro de inversão. Ela afirma que transições eletrônicas que conservem paridade são proibidas.
As únicas transições permitidas são aquelas acompanhadas por uma mudança de paridade, isto é, transições de orbital par para ímpar ou de ímpar para par. No que diz respeito a mudanças na multiplicidade de spin, uma transição é proibida por spin se os estados inicial e final possuem multiplicidade de spin diferentes. Uma transição é permitida por spin se os estados inicial e final possuem a mesma multiplicidade. E o que são um orbital par e um orbital ímpar? Bem, a sobreposição de dois orbitais atômicos leva à formação de dois orbitais moleculares. O orbital molecular ligante, com menor energia em relação aos orbitais atômicos que o geraram, e o orbital molecular antiligante, com energia superior em relação aos orbitais atômicos. O orbital molecular ligante é assim designado, pois contribui para a redução da energia potencial da molécula quando ocupado por elétrons. Em termos de ligação química, o caráter ligante do orbital tem origem na interferência construtiva gerada pela combinação de dois orbitais atômicos, aumentando assim a amplitude da função de onda entre os dois núcleos. Consequentemente, um elétron que ocupa um orbital molecular ligante tem maior probabilidade de ser encontrado na região internuclear. Já o orbital molecular antiligante contribui para o aumento da energia potencial da molécula, caso esteja ocupado por elétrons. Isso se deve à interferência destrutiva originada pela sobreposição de dois orbitais atômicos que, por sua vez, cancela a amplitude da função de onda, produzindo um nodo, plano nodal, na região internuclear. O elétron que ocupa um orbital molecular antiligante não contribui para a formação da ligação química. Numa discussão sobre espectroscopia referente a moléculas homonucleares diatômicas, a designação dos orbitais moleculares é avaliada de acordo com os respectivos comportamentos sob uma operação de inversão através do centro da molécula. Para realizarmos esta operação de inversão, a princípio devemos marcar um ponto de um dos lados da molécula, traçar uma linha reta cortando o centro da molécula até um ponto oposto, com a mesma distância do centro molecular anterior. O orbital molecular é chamado de G, do alemão gerade, que significa par, caso permaneça com a mesma fase após a inversão, como é o caso do π antiligante. Já a designação U, do alemão ungerade, que significa ímpar, tem origem na mudança de fase do orbital após a operação de inversão, ou seja, ocorre a mudança de sinal da fase, caso do orbital π ligante. Podemos observar que um orbital molecular sigma ligante é G, enquanto o antiligante é U. Em contrapartida, o orbital molecular π ligante é U e o antiligante é G. Por isso que as transições observadas são de sigma para sigma antiligante e de π ligante para π antiligante. Visto isso, podemos prosseguir e dizer que um grupo cromóforo é um grupo funcional não conjugado com outro grupo, o qual exibe um espectro de absorção característico na região visível. Uma carbonila de cetona, por exemplo, é um grupo cromóforo que apresenta absorção em aproximadamente 271 nanômetros. A região do espectro onde a absorção do cromóforo ocorre está relacionada com as transições possíveis. Toda molécula que tem um anel aromático em sua estrutura apresenta absorção intensa, próxima de 254 nanômetros, devido à transição π-π estrela. Além disso, se um ou mais cromóforos ocorrem em uma molécula, suas posições relativas determinam o efeito produzido no espectro. E se um cromóforo simples é conjugado com outro, do mesmo tipo ou diferente, um cromóforo múltiplo é formado, possuindo uma nova banda espectral, a qual é mais intensa e em um comprimento de onda maior do que o cromóforo simples. Sistemas aromáticos absorvem fortemente no UV, e aqui nós podemos observar a diferença na posição da banda de absorção em função da conjugação e da presença de heteroátomos.
Segundo Pavia, na presença de ligações duplas conjugadas, os níveis de energia eletrônicos de um cromóforo ficam mais próximos. Consequentemente, a energia necessária para produzir uma transição de um nível de energia eletrônico ocupado para um nível desocupado diminui, e o comprimento de onda da luz absorvida fica maior. Essa figura mostra o deslocamento batocrômico, ou seja, para comprimentos de onda maiores, observado em uma série de polienos conjugados, quando o comprimento da cadeia conjugada é aumentado. A escolha do solvente a ser usado na espectroscopia UV é muito importante. A primeira questão a ser considerada é que o solvente não deve absorver radiação na mesma região que a substância que está sendo analisada. Dizemos que o solvente deve ser transparente na faixa de comprimento de onda utilizada. Uma segunda questão a ser considerada para a escolha do solvente é o seu efeito na estrutura fina de uma banda de absorção. O efeito do solvente sobre o espectro de um soluto será dependente da estrutura química do solvente envolvido. Para solventes apolares e solutos apolares, o efeito é mínimo. No entanto, para solutos polares em solventes polares, o efeito pode ser drástico. Um solvente não polar não estabelece ligações de hidrogênio com um soluto, e seu espectro fica bem próximo do que seria produzido no estado gasoso, em que se observam com frequência estruturas finas. Já em um solvente polar, as ligações de hidrogênio formam um complexo soluto-solvente, e a estrutura fina pode desaparecer. Para exemplificar, aqui nós temos uma tabela com os comprimentos de onda a partir dos quais os principais solventes são transparentes à radiação UV. A água, por exemplo, é totalmente transparente. Já o clorofórmio absorve radiação numa região em que diversos anilídeos também vai absorver. Nessa figura, observamos o efeito do solvente sobre o espectro do fenol. Com o solvente polar, não observamos a estrutura fina do espectro. Aqui, observamos o mesmo para a 1,2,4,5-tetrazina, em fase vapor, em solvente apolar e em solução aquosa. Uma terceira questão a ser levada em consideração sobre o solvente é a sua capacidade de influenciar o comprimento de onda que será absorvido por meio da estabilização, seja do estado fundamental, seja do estado excitado. Um exemplo de interação do solvente com a molécula no estado fundamental acontece quando solventes polares deslocam transições do tipo Np para comprimentos de onda mais curtos, porque estabilizam o estado fundamental, e a energia necessária para que a transição ocorra passa a ser maior, ocorrendo um deslocamento ipsocrômico, ou seja, para um comprimento de onda menor. Vamos definir alguns termos usuais na espectrometria UV visível. Cromóforo é uma parte ou um conjunto de átomos de uma molécula responsável pela absorção de radiação nas regiões UV visível. Auxocromo é um grupo funcional que, quando conjugado com um cromóforo, é capaz de modificar a capacidade do cromóforo em absorver luz, seja em termos de intensidade ou de posição. E os efeitos sobre a absorção de um cromóforo podem ser deslocamento batocrômico, quando ocorre para comprimentos de onda maiores, deslocamento ipsocrômico, quando ocorre para comprimentos de onda menores, efeito hipercrômico, quando há um aumento da intensidade de absorção, e efeito hipocrômico, quando há uma diminuição na intensidade da absorção. Como exemplo de um auxocromo, vamos citar o grupo hidroxila no para-hidroxinitrobenzeno. A presença de pares de elétrons desemparelhados permite a este grupo funcional estender o sistema pi conjugado do nitrobenzeno por ressonância, diminuindo a energia do estado fundamental, deslocando o comprimento de onda de absorção para a direção do vermelho, ou seja, para um comprimento de onda maior. O que observamos é que o benzeno não absorve radiação visível. O nitrobenzeno apresenta coloração amarelo pálido e o para-nitrobenzeno apresenta coloração amarelo intenso. Um deslocamento batocrômico bastante comum ocorre quando a extensão da conjugação do sistema de ligações duplas é aumentada.
Na presença de ligações duplas conjugadas, os níveis de energia eletrônicos de um cromóforo ficam mais próximos, diminuindo a energia necessária para que a transição eletrônica ocorra. Essa figura mostra o deslocamento bartocrômico acompanhado de um efeito hipercrômico, que ocorre em uma série de polienos conjugados quando o comprimento da cadeia conjugada aumenta. Espécies inorgânicas também podem absorver radiação nas regiões UV e visível. Aqui nós temos 3 exemplos. Os grupos carbonato e nitrato, que absorvem na região do UV devido à transição NP-estrela. Os complexos de metais de transição, que absorvem radiação na região do visível e exibem uma variedade de cores fascinante. A absorção de radiação, nesse caso, está relacionada à energia usada para promover um elétron de um orbital d ocupado para um orbital d vazio. O comprimento de onda de absorção das transições dd depende, entre outras coisas, do metal envolvido, do número de grupos coordenados e da geometria do complexo. Temos ainda as transições envolvendo os elétrons F dos elementos dos grupos lantanídeos e actinídeos. Os orbitais F são pouco influenciados pelos ligantes. Os espectros apresentam bandas finas e discretas e sem a influência do solvente. Agora vamos dar uma pausa.